Olá, Itapê! Tudo bem? Itinerante mais uma vez. Hoje eu vim aqui no escritório de engenharia, que não é nem dele, é dos filhos, né? Do jornalista Edmundo Prestes Nogueira. Tudo bem, Edmundo? Tudo bom, Cris. E você? Como é que você está? Você me atender, pode me atender a agenda dele. Ele como jornalista, também faz um programa similar ao meu, da TVI, né? Isso, TV Itapê. Fazer uma propagandinha para ele. Qual horário você está fazendo lá? A gente grava nas terças e quintas, mas exibe durante a programação. Durante a semana programação. toda. Já cantei ele para me entrevistar lá, mas... Não, vamos combinar. Bom, gente, a gente, eu e ele, nós fazemos parte de, você já sabe, eu faço parte de um grupo de cidadãos, e o Edmundo também faz parte. E agora, desde a última entrevista que eu fiz com o Ademir, professor da FATEC, eu decidi que pelo menos uma vez por mês eu gostaria de conversar com alguém que está envolvido com os aspectos de nossa cidade, os problemas, as necessidades, e que faça parte deste grupo, mas não necessariamente, pode ser uma outra autoridade, uma outra pessoa que entenda e que ame Itapetininga e que queira o melhor para Itapetininga. E como a gente faz parte deste plano de cidadãos focados em construir para a municipalidade, para a prefeitura e, conseguinte, para a Câmara, porque vai ser aprovado, o prefeito leva para a Câmara, então a gente quer levar posições e sugestões para a nossa cidade. E aí, como é uma coisa pública, é fundamental que a população se adone desse projeto e participe. E aí, Edmundo, eu vou começar com a primeira questão. O que é o plano diretor de Itapetininga, revisão 2025? Porque se está sendo revisionado, é porque é de... Me explique um pouco de quando é esse plano. Sim. E por que a importância dele. Primeiro, quero agradecer a Cris, né, que está vindo aqui e dentro desse grupo que a Cris falou, de pessoas que já desde o ano passado estão participando voluntariamente, querendo contribuir para a revisão do plano diretor, a Cris tem sido uma grande fomentadora para divulgar, porque é muito importante o que a Cris está fazendo, que é a divulgação para que as pessoas participem, né? Porque, respondendo a pergunta que a Cristina fez sobre o que é o plano diretor, nós tivemos a aprovação em 2015 de um plano diretor, era na administração do prefeito de Fiore. O plano é um projeto onde ele determina um planejamento a longo prazo da cidade, né? Isso não é só Itapetininga, todas as cidades são obrigadas a fazer isso, e dessa forma as cidades que precisam crescer, elas vão ter umas normas e uns procedimentos para que elas possam crescer de forma saudável, para que dentro desse crescimento a população tenha sempre assegurado os seus direitos, a saúde, a educação, o saneamento, né? Então, agora que são 10 anos da aprovação desse plano, nós temos previsto nessa lei do plano diretor a primeira revisão do plano, né? E respondendo à pergunta da Cristina, a importância do plano e da participação das pessoas que estão assistindo é justamente porque ele é aberto para que as pessoas venham trazer as suas propostas, as suas necessidades, né? Então, todos nós sabemos que Itapetininga está crescendo muito, né? Edmundo, uma coisa que você falou, e que é importante frisar, é que o plano é revisado a cada 10 anos, porque a ideia é que não seja plano
de governo, e sim, entre aspas, plano de Estado, vamos dizer. Né? Isso, é o plano. Ou seja, né, que, por exemplo, foi na gestão de Fiore, que no meio do caminho teve 4 anos, depois o outro governo veio, 4 anos, e agora, nessa revisão, será feita pela gestão Jefferson Brum. Então, assim, não importa o prefeito, a cada 10 anos, e ele é feito sempre para ser meados da segunda, no caso do prefeito Jefferson Brum, da segunda gestão dele. Se ele não tivesse ganho a reeleição, seria um outro prefeito, que estava em 2 anos, mais ou menos 2 anos, para fazer essa revisão. Porque é um plano, Edmundo, para afetar o cidadão. Por isso que ele está além da figura física do nosso prefeito, da nossa prefeita, é para a população, não importa o prefeito. Né? Perfeito, Cristina, exatamente. Né? Então, o plano diretor, ele prevê um planejamento a longo prazo, né? Porque uma cidade, ela não tem como, às vezes, no mesmo mandato, resolver todas essas questões. Então, esse crescimento ele precisa estar estabelecido por essa lei, né, que vai prever a expansão, os aparelhos públicos, a forma em que a cidade vai crescer, ela vai definir de forma que a população tenha um crescimento o melhor possível para todos, né, e não um inchaço da cidade desorganizado, trazendo problemas sociais, econômicos e diversos. É sobre esse assunto, esse tema que eu quero perguntar para você. Para você, como cidadão, quais são os 4 ou 5 temas que você, dentro do seu bairro, em que bairro você vive, por falar nisso? No centro da cidade. Então, como a coisa é global e, ao mesmo tempo, individualizado, é importante que cada bairro leve a sua necessidade, a sua demanda, e para você primeiro, enquanto o cidadão participativo e que participa realmente da nossa condição cidadã, no seu bairro cercanês, quais são os 5, sei lá, pelo menos 5 itens que você acredita que precisa, ou que não precisa, não, Cris, o saneamento, tá bom, podia melhorar tal coisa. O que é mais importante para quem vive no centro, na sua opinião? Olha, o que está faltando? Eu, embora more no centro, né, eu penso a cidade como um todo, e uma das coisas que me faz muito feliz aqui em Itapetininga é que nós somos uma cidade que ainda tem recursos naturais, tem um meio ambiente com bastante preservação de um aspecto geral em comparação a outras cidades. Então, uma das lutas principais, eu vejo que hoje, nessa emergência climática aí que a gente vive, é a preservação do meio ambiente, para a gente continuar com uma cidade onde a gente pode ter aí os recursos hídricos, ter a natureza, que é tão importante, né? E que também é a base até da nossa economia, aí, que está ligada ao agronegócio, né? Então a gente precisa definir muito bem para que a gente tenha esse crescimento, inclusive de pessoas que venham querer morar aqui, né? Na minha visão, eu penso que um desenvolvimento ligado à indústria, então, como era no passado, já não é aquele desenvolvimento, aquele paradigma de crescer a cidade, porque vai gerar emprego. Hoje uma indústria até, ela tem muito pouco emprego, né? Deixa eu não querer interromper, mas já estou interrompendo. Vai lá. Eu quero saber dos 5 pontos. Dos 4 ou 5 pontos. Tá porque bom. Aí nós vamos poder. Ele já respondeu a pergunta que eu ia perguntar. Se esses 4 ou 5 pontos dele são válidos para o resto da cidade. Porque assim acho que a gente fica mais fácil. Porque, por exemplo, eu moro numa região que é mais de um bairro, eu moro na região, por exemplo, do Marginal dos Cavalos, Jardim 10.
possivelmente é uma demanda um pouquinho diferente da área central. Então, eu gostaria que, nesse primeiro momento, você focasse, assim, na sua visão. Tudo bem, se você quiser falar da visão global como cidadão, tudo bem. Mas os 5 que você acha, 4 ou 5 itens que seja mais, para a gente poder aí focar melhor. Vamos falar do saneamento, né? Saneamento básico, água, que é fundamental. A mobilidade urbana, que envolve não só as avenidas, mas o transporte público, no caso de Itapetininga. Terceiro. A educação, que envolve creches e escolas para as pessoas que precisam deixar seus filhos para ir trabalhar. A saúde, precisa ter um posto de saúde, um equipamento com funcionários para atender as demandas. Né? E também, como eu falei, o meio ambiente, né? Que envolve áreas de lazer, áreas de preservação, praças arborizadas, no caso das nossas marginais, com as pistas de caminhada, tudo isso com cuidado ao meio ambiente, para que a gente possa ter uma cidade onde a gente tem lugares para a gente aproveitar também, né? Legal. Uma coisa, por exemplo, partindo desse geral que você falou, saneamento, mobilidade urbana, educação, saúde básica, né, saúde primária, que é o posto de saúde, e o meio ambiente. Eu gostaria de perguntar para você, a gente sair, pegar um foco, porque a gente não tem muito tempo, né, uma hora e pouco de ele ter um compromisso também, gente, por isso que a gente adiantou também a nossa entrevista. Eu queria que a gente pudesse focar num item, e que dentro, necessariamente, do item que você escolher, vai ter saneamento, possivelmente, mobilidade, um tema interfere no outro. Se eu puder sugerir, não sei se você vai achar interessante ou não, eu gostaria de debater um pouco a zona de... Zoneamento urbano. Eu gostaria de debater um pouco o zoneamento urbano, se você me permite, e se você concordar. Claro. Porque, como leiga, eu entendo, eu tenho percebido que nós estamos criando muitos bairros populares ou não, ou ricos, mas para a periferia, sejam residências populares ou sejam residências de alto custo, de áreas mais ricos mesmo, né? A gente está se afastando. Perfeito. Está se afastando. E dentro desse afastamento, eu percebo que as pessoas reclamam muito, ou elas falam muita dificuldade de acesso à creche, escola primária, um antigo ginásio, aí não consegue horário no posto de saúde, aí tem que a mobilidade. Então a impressão que você foi falando as suas preferências como cidadão, eu fui vendo, mas ele no centro não percebe tanto, mas as pessoas que estão lá para a periferia, e mesmo aquelas que têm carro e não sei o quê, elas pegam um trânsito pesado agora. Então eu queria falar como é que esse item do zoneamento urbano, e a gente só vai falar do zoneamento urbano, em algum outro momento a gente vai falar do rural. Como é que o zoneamento urbano ele pode afetar a qualidade de vida para o bem ou para o mal? Então vamos falar de um plano específico, Vila Mazei, por exemplo. Perfeito, olha... Concorda? Concordo e quero também incluir nesse ponto de vista seu. Por exemplo, quando a gente fala de saneamento, olha a complexidade que é para você levar esgoto, água. Então, se não for uma coisa planejada a longo prazo, você falou do caso da Vila Mazei, nós já temos lá 2 ou 3 novos empreendimentos e está saindo mais empreendimentos. É uma região muito boa da cidade, né? Só que em alguns anos a gente tem que perceber que vai ter mais de 10 mil pessoas a mais. Aí, respondendo a sua pergunta, aquela escola que estava dimensionada para Vila Mazei antiga, de antes dos empreendimentos imobiliários,
ela vai ter vaga para todo mundo? O posto de saúde vai conseguir atender todas as pessoas? Vai ter funcionário para atender? Vai ter um horário esticado para a demanda? Linha de ônibus, aí vai ter jovens e adolescentes que vão estudar aqui no centro e vão sair 11 horas da escola, vai ter linha para eles voltarem com segurança, vai ter iluminação pública para que eles possam transitar em segurança nas ruas da Vila Mazei. Então, tudo isso nós já estamos atrasados, porque a Vila Mazei já tem os novos empreendimentos, já tem muita gente morando lá, e está faltando as vagas das creches, está faltando a ampliação da escola, está faltando do posto de saúde, né? E voltando no que a Cristina falou anteriormente, não é questão de um prefeito, é a questão dos últimos prefeitos terem já colocado no seu planejamento essa expansão imobiliária, né? Essa expansão de população. Porque a expansão imobiliária não é só a construção de casas, né? Sim. O que envolve? Envolve tudo, né? Tudo o quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é justamente a construção de casas que deveria exigir uma contrapartida das construtoras. O que seria essa contrapartida e por que não há? Como é que a população pode ajudar no plano diretor nesse sentido? Então, antes até de falar dessas contrapartidas, que é um ponto muito importante, eu acho importante também falarmos da ocupação urbana, que é o zoneamento que você falou. E, por exemplo, no próprio plano diretor atual, nós temos uma determinação para evitar os vazios urbanos do centro da cidade. O que significa isso? Nós temos áreas enormes aqui no centro que estão há muitos e muitos anos, até décadas, usadas apenas para especulação imobiliária, né? Podemos criar mecanismos para que essas áreas venham também abrigar empreendimentos imobiliários de populares ou de classe média, né? Isso já ajudaria a essa situação que você falou da cidade estar crescendo para muito longe, né? Então esse é um ponto, né? O centro da cidade poderia estar melhor ocupado, e isso depende na revisão do plano diretor, criar mecanismos não só para as áreas livres que estão sob especulação, como para as áreas de moradias antigas que podem ser ocupadas de uma forma diferente, né? Ou talvez com um projeto mais definido de um centro histórico, onde tem ali aparelhos públicos e fomente-se até um turismo para que a cidade venha a receber algum dinheiro por isso. Nós temos um centro muito bonito, com várias edificações históricas, né? Então, tudo isso, Cris, depende dessa revisão do plano diretor. Voltando lá na Vila Mazei, né? A gente... as contrapartidas também podem ser melhor definidas, né? Podem ser melhor definidas para esses empreendedores que estão tendo seu lucro ali de vender os lotes ali naquela região, e pode também a prefeitura se programar melhor para, sabendo que vai ter aprovação desses empreendimentos, ela já também colocar no seu planejamento anual a construção de novas escolas, a construção de novas creches, de postos de saúde, os concursos para ter funcionário nesses lugares. Então, é uma questão basicamente de planejamento que precisa muito, Tapetininga precisa muito olhar com mais atenção para o plano diretor. Eu foco muito esse assunto, porque eu conheço muitas mães de família, principalmente, e adolescentes que reclamam muito da falta de mobilidade desses lugares distantes, por exemplo, lá o Pacaembu, aqui na Vila Mazei. Lá no Santa Inês está vindo um outro complexo grande de residência. E a minha questão, eu não sei se me corrige, assim, é possível colocar dentro desses planejamentos, quando a construtora vem conversar com o município,
Olha, construtora, eu gostaria que você deixasse pelo menos um espaço para que a prefeitura possa construir uma creche, um plano, um posto de saúde e uma educação primária, né, de quarto a... pelo menos ginásio, antigo ginásio, né? E você acha que isso é possível? Ainda que a construção, eu não tenho obrigação de construir, mas a contrapartida podia ser um terreno dentro, né? Porque se você pensar que são 4.000 pessoas lá no Pacaembu, são 2.000 famílias, quase 2.000. Então, multiplique isso, 2.000, 4.000 pai e mãe, que seja 2 filhos, mais 4.000 pessoas, 4.000 crianças para estudar, 2.000 crianças para estudar, se for dois filhos menores. Se é possível colocar dentro da planta, olha, aqui você pode construir. Então, é possível isso? É possível. Essas questões, elas até são abordadas no atual plano, mas de uma forma bem genérica, né? Então, aí, a gente precisa realmente de uma mobilização das pessoas e até para a gente acompanhar, né? A Cris e eu fazemos parte desse fórum da cidade, né? Que é essa entidade que está discutindo o plano diretor, e ele é justamente um fórum permanente. Então, além da revisão do plano, a importância é que as pessoas acompanhem, porque muitas leis têm que ser lei ordinária, lei complementar, que vão definir essas contrapartidas das construtoras, das empresas que estão tendo algum lucro aí com a venda do parcelamento do solo da cidade, né? Então, tudo isso passa por essa revisão, né? E passa pela presença popular para levar suas demandas para que o poder público acompanhe e enxergue melhor as questões da cidade como um todo. Por isso que este grupo, o Fórum da Cidade, mas existem outras pessoas, não é? Esse é um grupo, com certeza existem outros. Por isso que a gente quer levar para o maior número de pessoas possível. Perfeito. A ideia e o conhecimento desse plano diretor. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do que o grupo está fazendo, não só na comunicação, depois a gente fala mais em particular, mas o que o grupo está fazendo de modo geral. Qual que, por enquanto, está sendo a ação o que a gente está fazendo? Perfeito. Olha, o grupo, a primeira ação foi um documento que foi discutido durante meses, né? E temos, inclusive, arquitetos urbanistas que fazem parte, né? E esse documento, que é um documento mais genérico, já foi entregue não só para as secretarias da prefeitura, como para os vereadores, né? Para que eles vejam ali a cidade que a gente quer, assegurado tudo isso que a gente está falando com a Cris aqui, com relação ao meio ambiente, à educação, à saúde, ao transporte urbano, né? E foi de uma forma muito colaborativa, né? Porque ali são questões mais abertas, né? Que a gente pede que o poder público venha a atender essas demandas, né? Além disso, o grupo, né? Inclusive a Cris está à frente aí desse processo, tem a missão de divulgar o máximo possível para que as pessoas participem, né? Porque o plano diretor, ele é uma determinação de uma lei maior que está ligada ao Ministério das Cidades, né? Que determina que todo município tem que promover a participação popular para escutar a população do que realmente são as necessidades maiores e, nesse sentido, o trabalho principal nesse momento do grupo é divulgar o mais possível para que mais pessoas possam vir até a prefeitura, as audiências que vão acontecer, aos seus vereadores que foram eleitos na Câmara, para levar as suas reivindicações, as suas necessidades, para que a gente não perca a oportunidade de incluir na revisão do plano diretor. Por exemplo, a gente está planejando, né, o grupo está planejando um encaminhamento de uma pesquisa via redes sociais. E qual a importância disso? A gente vai fazer duas visões, mas primeiro, qual a importância de levar isso para a população e você responder?
Então, olha só, a pesquisa, né, é uma coisa fantástica, que inclusive foi uma ideia da Cris aqui, com o Tiago, que a gente tem que parabenizar, porque, de uma forma geral, não só no plano diretor, a gente entende que fazer política pública é escutar a população, né? Então, o primeiro passo é escutar a população, o que realmente as pessoas hoje estão precisando, né? Na cidade de Itapetininga, no seu bairro. E então, quanto mais pessoas vierem trazerem suas demandas, melhor, porque é a forma democrática que é determinada pela lei que diz sobre a revisão do plano diretor. E são perguntas simples, você está totalmente protegido pela lei de dados, né? Pela lei geral de dados, de forma anônima, você vai acho que não chega a 10 questões, eu não me lembro. Não bem, chega daí, bem tudo assim, assertiva. Toda assertiva, você vai sim, mas é tão importante. Não é uma pesquisa chamada profissional, né? Mas a gente usou o Google, vai ser tudo tabelado pelo Google. Penso que a gente é pouca porcaria? Não, né? A gente, pelo menos, faz. Porque a gente considera importante mesmo. Sim, porque o que a gente escuta mais falar, né, com a população, mas eu nem sabia que tinha audiência pública, mas agora você vai saber. Por que é importante a audiência pública? E aonde é que é feita a audiência pública? É na Câmara Municipal, né, a gente ainda vai ser definido, mas mesmo antes das audiências, essa busca pode vir para o nosso grupo, passar as demandas, ou, se preferir, ir diretamente nas secretarias, ou também diretamente com os seus vereadores que foram eleitos para justamente defenderem, né, as demandas, né? O importante é a participação. No caso da vereança, você, eu, ele, a gente elegeu alguns vereadores, né? Então eles mais do que ninguém conhece a necessidade de cada bairro. Então é importante que você converse com o seu vereador também. E que mais, Edmundo? Então, quando que a gente vai começar? Quando que você vai distribuir esse... Então, acredito que a semana que vem, né, está sendo discutido aí. Está com o grupo agora, para o grupo opinar, porque... Né, é um grupo democrático, né, Cris? É um grupo democrático. Vontade de não ser muito, mas tem que ser, porque a gente tem que... É que a gente está pensando, puxa vida, quanto mais cedo a gente conseguir, melhor. Mas a gente precisa ouvir o grupo, porque tem gente que vai ter as sugestões ou não, mas a gente precisa levar, né, porque... é um trabalho que, nesse caso, obrigatoriamente precisa mesmo, né? Sem dúvida. E aproveitando aí o que a Cris está falando, é a importância cada vez maior das pessoas participarem da política, de participarem das decisões da sua cidade, né? Então, isso é realmente o que mais vai definir que Itapetininga vai poder fazer um plano bom ou não tão bom, vai ser a participação popular. E esse mesmo questionário vai ser feito pessoalmente. A ideia é que a gente vá... Por que pessoalmente? Para olhar olho no olho, né? Porque às vezes o questionário das redes sociais, a gente não está olhando assim, né? Mas é bom olhar, ouvir a pessoa, né? Olho no olho e tal. A gente vai ouvir menos, porque a gente não é censo nem nada, mas a gente vai ouvir o máximo, né? A ideia é que cada um do grupo converse com algumas pessoas do bairro, né? De cada bairro, dá bastante gente, hein? Quantas pessoas tem lá no mais de 30 pessoas, se cada uma... Mais de 30 pessoas no grupo? 30, se cada uma levar... Gente, 10 perguntas, vezes 300, são 300 pessoas. É bastante coisa. Se cada pessoa... levar para 10, são 30 pessoas. É uma amostra muito boa. É uma amostra boa, porque lá você tem gente, tudo quanto é lugar. Então, aí junta, sei lá, você acha que... Agora é puro chutômetro. Você acha que a gente pode atingir quantas pessoas nas redes sociais? Por baixo? Eu acho que pode milhares de pessoas, se a gente conseguir... Porque daí também, gente, é a participação do grupo. Se 30 pessoas, se você for considerar que 30 pessoas têm, vamos supor, 100 amigos, 100 contatos no Zap, olha quantas pessoas já são.
Tem gente que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil contatos no Zap. É muita gente. Então, se de cada 1.000 sem responder, já vai ser uma amostra boa. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque não e tem o Facebook, tem o Instagram. E é uma coisa que, quando você começa a participar, você percebe que é o caminho. E o importante também, né, porque a pessoa fica livre para falar de coisas que talvez a gente nem saiba, né? Porque a grande questão é o que está pegando, quais são as dores da população, né? Então, você mora aí no bairro X, Jardim Fogaça, no Vila Nova Itapetininga, o que está acontecendo lá? No Vila Polo, falta vaga na creche, tem posto de saúde próximo, se não tem, tem transporte coletivo para a pessoa ter facilidade de ir até o posto de saúde ou a escola. Então, essas informações só a população pode trazer, cada um da sua região, do seu bairro, e se ela não vier, vai ficar fora desse momento importante de planejamento urbano da cidade de Itapetininga. Porque o importante que eu acho do plano diretor é que não é época de campanha, gente. Então, você não vai ouvir, porque eu vou fazer aqui, nesse momento, como não é não que as promessas não sejam cumpridas, mas é muito mais fácil você falar agora que você não está sob a pressão de tem que votar em fulano, tem que votar em fulana. É você com o seu bairro, é você com a sua rua. Não quero falar do meu bairro, eu quero falar da minha rua. Não tem importância falar da sua rua. A sua rua está no bairro. Então, é muito importante mesmo, né? Sem dúvida. Porque depois você fala assim, ou então não vou falar, não tem importância, ninguém vai fazer. Tem. Aí depois a pessoa vai falar assim, poxa, eu preciso de uma vaga na creche. Quanto tempo demora para construir uma creche? Exato. Vai demorar até licitar, a prefeitura aprovar 5 anos, daí o filho já nem precisa mais da creche. Então, tudo isso, planejamento. Por isso que a importância, nós agora no Brasil e aqui em Itapetininga também, estamos aprendendo a importância desse planejamento a longo prazo. Porque depois desse planejamento, que é feito, dessa revisão que é feita a cada 10 anos, ou seja, 2015 está sendo revisto 10 anos depois, 2025, ou seja, só daqui 10 anos, em 2035, é que haverá novamente essa revisão. É muito tempo. É muito tempo. Por mais que se queira, até algumas pessoas falam, mas podia dar uma olhadinha a cada 5 anos. Não sei se vão mudar esse tempo. Mas já por ser uma coisa de Estado e não de governo, é importante porque não acontece na época da eleição. O vereador só vai ser eleito daqui 4 anos, o prefeito também. Sim. Quer dizer, então você tem, é mais uma forma de você participar politicamente, falar, olha, seu prefeito, sua prefeita, seu vereador, sua vereadora, o plano diretor eu participei, você não trouxe. Sim, sem dúvida, até para cobrar, para você saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Então vai ter essa tabulação, essa pesquisa, e participar eu não sei se gostaria que, se for possível, a gente pode passar o telefone do seu contato para o grupo, se alguém quiser entrar em contato. Pode sim, pode. Porque às vezes você fala, Cris, vou passar o meu telefone também. Aqui, é o 997-52-7054. De novo? 997-52-7054. Para você poder participar. O que mais que a gente pode falar sobre uma outra questão que você falou do meio ambiente, que a gente ainda tem tempo. A gente já falou do zoneamento urbano, a importância, que é ter educação, a saúde próxima, escola próxima, a mobilidade próxima. Eu gostaria então de falar de um outro assunto que você colocou como muito importante, que é o meio ambiente. Qual, na sua opinião, que serviço ambiental nós entregamos em Itapetininga que você considera bom? Serviço ambiental? Que Itapetininga tem e que você... Não, olha, Cris, isso aqui, na nossa cidade, isso aqui é
bacana? Ou você acha que a gente está devendo muito? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo que nós temos aqui uma riqueza de meio ambiente excelente. Esse é o destaque que eu responderia para você. Mas então, como é que está? Agora, nós precisamos dar mais atenção. Dar mais atenção. Por exemplo, falando novamente da revisão do plano. Tem uma expansão, seja na Vila Mazei, em qualquer outro lugar. Será que nós estamos com praças arborizadas e com estrutura para que as pessoas possam ter seu lazer, possam ter ali até um aparelho de parque infantil, a ginástica, para atender a população, para que ela tenha um lazer, para que tenha um espaço público saudável no seu bairro? Então, eu não tenho visto isso na expansão da cidade, infelizmente, não tenho visto a predominância de praças arborizadas. Então, esse é um ponto que eu destaco que precisa melhorar muito. Por exemplo, você vê assim, eu estou pensando, você está falando, estou pensando. A própria Vila Mazei, eu acho que é um bom exemplo disso. Porque quando você vai daqui para lá, à esquerda tem várias casas novas, Pacaembu. No meio tem o bairro original. À direita, do outro lado para cá, tem mais outro empreendimento. E olhando para cima, na direção lá do Santa Inês mesmo, né? Você já vê N construções também vindo. Então, hoje o que acontece? Por exemplo, eu pensei na hora na Regina Freire, na Lagoa de Regina Freire, Sim. Lá na Chapadinha. Eu moro ali no centro, você mora na Vila Mazei, você mora no centro. Se a gente quiser curtir essa delícia da Regina Freire, a gente tem que ir lá na Chapadinha. Sim. O cara tem que sair da Vila Mazei, pegar a família, ou ir de ônibus, não sei os horários, ou vai de carro, mas tem que ir cedo. E de fato é verdade, né? E aquele parque Manuel Silvério? Você conhece? Você já foi lá? Já fui. A informação que a gente tem, inclusive do pessoal do grupo que esteve lá, é que ele não está sendo atendido devidamente, né? Porque ali tem toda uma questão do tipo de natureza, se não me engano tem bambu que está predominando e que poderia ser organizado de uma forma diferente, até para que as pessoas pudessem ter o seu lazer ali. Eu confesso que eu, particularmente, não vou lá há muito tempo, mas as informações que eu recebo é de que ele não está ainda sendo devidamente bem cuidado. Eu escutei essa conversa também do bambu, não entendo também. Eu achava que o bambu era uma coisa positiva na margem ciliar, mas na margem dos rios, dos riachos. Mas diz que não é, né? Não é bem assim, né? Que ele invade, no sentido de que as raízes são extremamente profundas e você não consegue nunca mais tirar, porque o que você cortar aqui em cima do bambu, ele não daqui a pouco está junto de novo. Precisava ter uma mata nativa lá. Mas como era, né? É que eu realmente não sei, mas eu acho que o bambu não é nativo. Alguém plantou. Não é. Alguém plantou. Eu já não sei te dizer como é que funcionou isso, mas se está cheio de bambu, alguém plantou e ele foi se expandindo. Eu não estou dizendo que todo mundo plantou assim, né? Mas se ele expande muito rapidamente, como é que alguém plantou um pé e aí ele foi? Não se sabe por que ele foi abandonado, sabe? Eu também não tenho informação, né? Porque agora chama Parque Manuel Silvério, né? Isso. Esse que é o nome do ambientalista aqui, nosso querido Manuel Silvério, uma grande homenagem, mas precisa de um atendimento, precisa de uma atenção. E seria um equipamento, uma área de lazer próxima daqui do centro, né? Porque ela está relativamente próxima, sem dúvida. Um pouco depois do Hospital da Unimed. Do hospital, do cemitério, um pouco para cima, lá no Mato Seco, né? Mato Seco. E aí seria estar próximo do centro e daqueles bairros mais próximos do centro. E a gente tem que ir lá na Regina Freire, a cidade inteira vai lá para a Regina Freire, lá para a Chapadinha, lá para o Jardim Colombo. Isso é uma dificuldade, né? E aí a gente tem o Rio Itapetininga, que também, como é que você vê? Ou assim, nessa... Eu vejo que o Rio Itapetininga também é um dos pontos muito importantes aqui do
nosso meio ambiente, né? E realmente, inclusive, nós dependemos da água do Rio Itapetininga, né? Pela Sabesp. Então, esse também vamos dizer assim, é um recurso natural que precisa ser bem protegido com a legislação, com o plano diretor e todos os recursos possíveis, inclusive da população, que ajuda a preservar e não a poluir. Eu acho que, se você perceber, a gente não está falando do plantio de árvores, porque a maior parte das pessoas pensa, meio ambiente é árvore. Mas não é só árvore, é o rio, é a praça, é a lagoa, é o lago, é a proximidade de uma mata ciliar próximo do riacho, não é, Edmundo? Sim. Aí o planejamento de arborização, ele faz parte do processo, né? Sim, e eu não sei como é que eu não sei como é que está o processo. Como é que você entende a arborização urbana da nossa cidade? Então, pelo que você vê, como é que você... Nós precisamos de um plano de arborização, não temos, precisamos aprovar um plano. Pelo que eu sei, o Condema, acho que tem um plano bem interessante nesse sentido, mas precisaria ser aprovado aí pela... Mas um plano não sei, a nossa cidade, e eu fico pensando que N cidades brasileiras, falando especificamente da nossa cidade, o que a gente padece aqui em Itapetininga é de calçadas horizontais, né? Retas, não é? Porque em condomínios fechados, mesmo os novos, populares e não populares, os de classe média e classe média alta, todos eles são planos. Né? Então é mais fácil você fazer o planejamento urbano numa área plana. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, no meu bairro, na Vila Jardim Daisy? É uma escada. Então, aqui embaixo está assim, aí você vai subir. Não tem mobilidade nenhuma, não tem acessibilidade, por exemplo. Nos bairros mais planejados hoje em dia, eles já tem pelo menos a acessibilidade, nesses mais novos. Então, não é só plantar árvores, não é só... É muito mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. É longo prazo, gente, não é um negócio... Por isso que eu acho que, de uma certa forma, direcionei também para isso, sabe, Edmundo? Porque é rio, é riacho. Nascentes, né? Quantas nascentes nós não temos que preservar? Você falou do terreno que no centro não é aproveitado, ali na Júlio Prestes, esquina com a Prudente de Moraes. Ali tem um monte tem várias nascentes ali, parece. Tem nascentes que não dá, você não pode fazer como é que você vai... Tem que proteger aquelas nascentes. Como é que vai? Dizem que é uma das dificuldades, além dos herdeiros, não sei o que lá, mas ali são nascentes, na nossa cidade ali, cruzando ali para baixo da linha do trem. Eu já vi lá, na Vila Santana ali, você vê a umidade, sabe? É um negócio que tem que ser preservado, então vai vir um deserto. Nós temos a sorte de ter uma cidade que tem abundância em recursos hídricos, né? Diz que a gente está bem em cima, ou bem próximo do aquífero Guarani. Então nós somos uma cidade. A última entrevista que eu fiz com relação a esse assunto foi com o professor Ademir da FATEC. Ele disse que a Itapetininga tem um clima muito abençoado, e eu concordo com ele, porque nós temos o paredão do Carlos Botelho. Nós temos matas nativas ainda por tudo que é canto. E aí nós estamos mais ou menos no centro. Então a gente não sofre tanto as intempéries, graças a Deus, das tempestades. Sim. Porque a gente está protegido. O nosso clima é ameno. Então a gente tem que preservar isso. Não pode deixar perder esse patrimônio, que é a qualidade e a saúde de vida da gente, né? Qualidade de saúde de vida. E mais alguma coisa?
Assim que a gente Eu vai acho que participar. o mais importante é falar da participação das pessoas, né? Isso. Eu acho que esse é o ponto principal, né, Cristina? O ponto principal mesmo, gente, não é conversa fiada. A gente vai mandar logo, pelo menos nesse setor da comunicação, que a gente já tem lá, tem lá no Instagram o grupo Plano Diretor de Itapetininga. É alimentado, foi criado especificamente para essa ideia, né, de divulgar. Sim. E seria bom, gente, seria bom. O Facebook também tem, as pessoas compartilham, né? Eu gosto de compartilhar, eu compartilho tudo, bota, eu já compartilho. Então, assim, deixa livre o seu Reels. Conheça, participe, critique e bora com a gente, tá bom? É isso aí. Quer passar um recado mais? Não, para mim tá ótimo aí, agradeço. Então é isso, venha participar. Daqui mais ou menos um mês eu vou fazer outra entrevista, se Deus quiser. Eu gostaria de, sabe com quem? Vou falar com quem eu gostaria de fazer. Com o Igor. Ele está por aqui? Eu acho que sim, Então, o Igor é o urbanista do nosso grupo. O cara é um jovem fera. Tem muita gente fera lá naquele grupo. Sim. Então, compartilhe, isso vai estar no ar na segunda-feira, se Deus quiser. E curta, compartilhe. A gente vai fazer uns cortes também. Preciso arrumar tempo para fazer corte. E até a próxima.